Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre embaraço. Você já percebeu que às vezes a coisa não está caminhando, está meio desorganizado, está meio embaraçado, embaralhado? É isso que nós vamos tratar hoje. Antes, quero fazer sempre pedido para você. Já se inscreveu aqui no canal? Se não, aproveite essa oportunidade. Se inscreve aí, senão daqui a pouco você esquece. Vê o vídeo todo, esquece de se inscrever. Ativa as notificações, dá aquele like e coloca no comentário se você concorda com o que eu falei, se você não concorda, se você precisa de oração, coloca o seu nome, o nome da sua família. Se você tem alguma outra posição importante para a gente conhecer e estudarmos juntos a palavra de Deus. Perfeito? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Vou ler aqui para você, está aqui no meu computador, e você acompanha aí na sua casa, onde você estiver. Eu vou ler o versículo 3, o 4 e o 5. Vou começar pelo 4, depois a gente lê o 3 e o 5, tá? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Parte A do versículo. Olha o entendimento aqui, olha a construção de pensamento aqui de Paulo. Paulo está falando, olha, ninguém que milita, então ele está usando o termo luta, guerra, batalha. Se embaraça, então ele está falando sobre o termo embaraço, que é o que a gente vai estudar hoje, e está falando com negócios dessa vida. Então ele está misturando guerra, reinos, batalhas espirituais com negócios dessa vida, com coisas naturais. Então essa construção é maravilhosa, a gente vai se aprofundar, vai meditar um pouquinho nela hoje, tá? Vamos começar do 3 então, vamos voltar para o 3, para a gente entender o contexto. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo mais uma vez aqui utilizou o termo aflição, sofrimento, soldado de Jesus Cristo. Então ele está utilizando, está iniciando um pensamento no sentido de ser um soldado, de batalhar, de guerrear pelo reino da luz, pelo reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo está construindo esse pensamento declarando que nesta caminhada há um sofrimento. Sofre comigo as aflições. Então, sofrimento e aflições. E aí Paulo entra lá no versículo 4, que nós acabamos de ler, dizendo, olha, porém você não pode, se você está guerreando, se você está batalhando, você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, porque você precisa agradar quem te alistou para essa guerra, quem te chamou para essa guerra. Claro que nós sabemos que quem nos convidou, quem nos convocou foi o Senhor Jesus. Ele mesmo declara isso. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos. Pois bem, Paulo também está dizendo que, versículo de número 5, se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então a gente precisa organizar aqui as ideias. Vamos lá. Ele está falando, olha, você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. O que é embaraço? O que a palavra embaraço traz? Impedimento, bagunça, desorganização. Embaraço está no sentido de algo que te prende, algo que não deixa você sair, você andar, você progredir. Você está embaraçado, é como se você tivesse acorrentado. Essa é a visão quando nós falamos de embaraço. Você está ali preso, está amarrado. Agora, Paulo está falando, olha, esse embaraço é com os negócios dessa vida. Primeira reflexão que eu faço. As coisas desta vida, e aí vamos traduzir, trabalhar, comer, descansar, ter uma família. As coisas, os negócios dessa vida impedem você ser um bom soldado de Cristo Jesus? Obviamente que não. Você vai responder não. A própria Bíblia, inclusive, determina que eu tenho uma família, por exemplo, que eu trabalhe,
Se alguém não quer trabalhar, não deve comer. É o que está na palavra de Deus. Perfeito. Então, por que Paulo utiliza aqui esse pensamento? Porque a questão está na valorização. Paulo está falando desde o início do texto. Você é um soldado. Soldado, ele é o quê? Disciplinado. Soldado, ele tem um objetivo. Ele é obediente à missão que lhe foi dada. Então, um soldado, ele não deixa de ser um ser humano, mas ele é um ser humano diferenciado. O soldado de um país, ele é um cidadão igual aos outros, porém, ele tem alguns diferenciais que lhe encarregam de uma missão de defender outros cidadãos que possuem o mesmo direito que ele. Então, ele é um soldado, ele é um cidadão, né, com uma responsabilidade diferenciada. Então é isso, o soldado ele é focado. Então, quando ele está de folga, por exemplo, quando não há batalha, quando não há guerra, ele perde alguma coisa? Não. Ele deixa de ser um soldado? Não. Deixa de ser uma pessoa normal? Não. Ele dorme, ele come, ele tem o lazer dele, mas ele entende a visão dele. Ele entende o chamado, então ele não vai se embaraçar, ele não vai ser impedido. Trazendo para uma questão mais prática, ele não vai valorizar mais as coisas humanas, as coisas naturais, do que as coisas espirituais. Então, o que Paulo está deixando claro para a gente aqui é o nosso foco de sabermos equilibrarmos. Eu sou um pai, mas eu sou um cidadão dos céus. Eu sou um profissional, mas eu sou um cidadão dos céus. Eu trabalho para alcançar o meu dinheiro, o meu pão de cada dia. Mas eu também faço parte do reino de Deus e devo investir parte do meu tempo, da minha dedicação em prol do crescimento, da expansão do Evangelho. Então, muito cuidado para você não se embaraçar, você não dedicar tempo demais com negócios dessa vida a ponto de suprimir tudo que você pode fazer pelo reino de Deus. Não é que você não tenha que trabalhar, estudar, ter um momento de lazer, viajar, se dedicar à criação dos seus filhos e etc. Não. Faça isso tudo, mas coloque dentro da sua programação humana, dentro do seu tempo, dentro da sua programação diária, semanal, mensal, anual, uma parte para também ser um servo de Deus, fazer a diferença. Que você tem um chamado. E você foi chamado para quê? Para participar. Né? Para participar do reino de Deus, para ser um aspirante, para ser fiel ao reino do Senhor. Então, não esqueça, que Deus te abençoe sempre.